você ficar em pé, em reverência à palavra de nosso Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, nós vamos continuar dando sequência ao estudo no livro de Colossenses, capítulo 2, hoje nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 15, diz o seguinte: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças, cuidando que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu excelso nome. Deus, que bênção nós podemos estar na tua casa, podemos, ó Deus, louvar o teu nome, Senhor, e ter crescimento espiritual através da tua palavra. É isso que nós sempre desejamos. Senhor, nós precisamos dia a dia ter conhecimento do Senhor, refletir na tua palavra, Senhor, para que ninguém venha nos enganar, ó Pai, para que ninguém venha com vãs sutilezas, Senhor, enganar o nosso coração, levar-nos, Senhor, a conceitos heréticos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja nos firmando, ó Pai, ó Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Deus, que seja uma manhã muito especial na tua presença. Nós estamos aqui numa manhã, Senhor, de trazer ação social, de participar da tua santa ceia, ó Deus, tudo isso é a tua igreja, envolvendo a tua igreja, Senhor, crescendo, a tua igreja se firmando, ó Pai, nos conceitos bíblicos, nos conceitos que nos fazem crescer e nos dão firmeza na fé. Ó Deus, jamais o nosso coração venha esmorecer, ó Pai, que a nossa fé esteja firmada em Jesus Cristo, e que o teu nome seja, Senhor, exaltado nas nossas vidas. Nós repreendemos todo o espírito maligno, que queira trazer confusão nas nossas mentes, que queira, ó Deus, trazer confusão neste ambiente, ou nos ambientes que nos ouvem neste momento online. Ó Deus, fala-nos, ó Pai, tem misericórdia, me dê a graça, a sabedoria, Senhor, a unção, para que eu possa transmitir a tua palavra, aquilo que, Senhor, eu não preparei, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa completar, Senhor, através da minha boca, e através, Senhor, teu Espírito Santo falando em cada coração. Eu te peço isso, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se assentar. Como eu falei, nós estamos aí na sequência do livro de Colossenses, e o livro de Colossenses, ele foi escrito por apóstolo Paulo na prisão, como eu já mencionei isso também, e outros talvez tenham mencionado, uma das cartas da prisão, junto com Efésios, Filipenses e Filemão. Essas 4 cartas foram escritas por Paulo na prisão. Pensa bem você, na prisão, se preocupando, né,
com os irmãos em Cristo, porque ele estava preso, mas ele continuava com a sua mente na obra de Deus. Ele não parava de forma nenhuma. Nada aprisionou Paulo, ele continuou falando do seu amor. Colossenses, a cidade de Colossos não era uma cidade grande, era próxima de Laodiceia, que era uma cidade grande, e a igreja se reunia na casa de Filemon, e quem levou o evangelho até Colossos foi Epáfras. Não foi Paulo que esteve ali pregando, mas Epáfras, que foi um discípulo de Paulo, que acompanhou Paulo, que se converteu com Paulo, um líder, se tornou um líder e levou o evangelho. E levou o evangelho de uma forma muito correta, né? Da forma que Jesus Cristo tinha instituído, que os apóstolos tinham instituído. Então, a carta aos Colossenses, ela nos ajuda a nos firmar. E quando nós vemos aqui o capítulo 2 de Colossenses, e antes da leitura do versículo 6, antes dele colocar, olha, vocês têm que estar firmes em Jesus, no versículo 5 ele diz o seguinte: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo ausente em corpo, mas ele dizendo em espírito, eu recebi as notícias de vocês, e sei que vocês estão firmados na fé em Cristo. Vocês estão firmados na fé em Cristo. Era uma igreja que estava firmada na fé em Cristo. Mas Paulo, conhecedor daquilo que estava acontecendo em todas as igrejas ali da Ásia Menor, onde ele prega, e também de outras da Europa, né? Ele sabia que estava acontecendo muitas heresias, muitas pessoas estavam levando heresias para aquelas pessoas ali, para aquelas igrejas. Então ele, aproveitando, recebendo as notícias que aquela igreja estava firme, que aquela igreja estava empenhada a pregar Jesus, ele fala de uma forma muito verdadeira aquilo que nós precisamos entender. Aqui Paulo não estava escrevendo porque era o Espírito Santo que estava escrevendo, não apenas para a igreja de Colossenses, mas também para nossa igreja. E quando eu falo nossa igreja, falo também de cada um de nós individualmente. Quando nós lemos esse texto, quando nós estudamos isso, nós temos que entender que Paulo não estava falando apenas para aquela igreja de Colossos, mas ele estava aqui falando neste momento para nós, para cada um de nós, e para mim e para você individualmente. E nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque nós estamos hoje firmados na fé, nós estamos aqui firmados, mas nós precisamos manter a nossa fé. Eu já estou bastante tempo, né, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, me converti já há mais de 40 anos, e eu já vi muitas coisas que Paulo fala aqui, tentando entrar na vida da igreja e tentando me ludibriar através dessas vãs sutilezas, de algumas coisas que parece que são boas, mas na verdade vão fugindo do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos tomar cuidado, porque essas vãs sutilezas que não tem problema, não tem importância, que tem fazer isso, todo mundo faz, nós vamos caindo pouco a pouco, e quando assustamos, estamos afastados da nossa fé, e precisamos estar firmados na fé, totalmente firmados na fé, pois uma brecha só que nós damos para o inimigo. Por isso Paulo ele vem aqui de uma forma muito clara trazer para a igreja de Colossos e para cada um de nós nessa manhã também esse texto tão forte, tão firme, né, que Paulo traz.
E aqui ele começa dizendo: olha, vocês estão firmes, mas vocês precisam ir para frente. Não é estar firme hoje e descuidar da nossa vida lá na frente. Então o que ele está dizendo aqui é: não descuide da vida espiritual de vocês. Vocês estão firmados? Bênção, que bênção que vocês conhecem a palavra de Deus, que vocês estão firmados na palavra de Deus. E talvez você que não está firmado, é amanhã de você se firmar em Jesus Cristo, na palavra de Deus, entender que sem Jesus não há nenhuma possibilidade da nossa vida. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Então ele começa dizendo aqui no versículo 6, e nós vamos manter a sua Bíblia aberta aí no capítulo 2, nós vamos ler os versículos e vamos caminhar nesses versículos e vamos aprofundar nesses versículos, vamos ter entendimento do que Paulo estava querendo ali para aquela igreja e quer para cada um de nós. Ele estava dizendo o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Adianta eu falar que entreguei minha vida a Jesus Cristo e não andar nele? O que Paulo está dizendo é que você precisa muito mais do que apenas entregar seu coração a Jesus. Você precisa andar nele, andar como ele andou, fazer o que ele fazia, ter as atitudes que ele tinha. É isso que Paulo está dizendo: andai nele. Nós precisamos olhar para a vida de Jesus Cristo e fazer aquilo que ele fez e continua fazendo nas nossas vidas, porque é ele que faz. Nós não temos capacidade em nós mesmos de prosseguir nessa vida. Sem Jesus não temos. Nós vamos falhar, claro que vamos falhar, mas nós temos Jesus para nos ajudar, nós temos o Espírito Santo, então nós precisamos andar nele. E aí no versículo 7 ele coloca: nele radicados, enraizados. Tem uma versão que diz enraizados, eu gosto muito quando ele fala enraizados. Quando você, às vezes talvez você já tenha visto ou cortado uma árvore, que ela está enraizada, a parte de cima, pode até os ventos baterem, vir um machado e cortar, mas a raiz é difícil de tirar. Quando você pega uma árvore, tem algumas árvores que elas têm mais raiz do que o que você vê normalmente. Algumas dessas árvores, vêm os ventos, vêm as tempestades, vêm as enchentes, e elas permanecem eretas, permanecem firmes. Por quê? Porque elas estão enraizadas, elas têm raiz. Nós precisamos entender que para estar firme contra as vãs sutilezas, contra as heresias, contra as decepções dessa vida, contra as tempestades dessa vida, nós precisamos estar enraizados. Enraizados onde? Na palavra de Deus. Nós precisamos estar com a palavra de Deus. Ela penetrou tanto na nossa vida, que as heresias, os problemas, as tempestades não vão ser capazes de tirar a nossa firmeza. Vocês estão firmes? Quanto mais raiz, quanto mais a palavra tiver penetrado no coração de cada um de nós, mais firme nós estaremos. Então nós precisamos estar enraizados. Não podemos ter uma fé superficial. Tem pessoas que passam 20, 30 anos na igreja e não se firmam na palavra, não tem conhecimento na palavra. Então vem as pessoas, vem gente soprando, gente falando bonito, e daqui a pouco eles vão atrás, eles se desviam do caminho, eles se enveredam em caminhos que não deveriam enveredar, preferem ouvir as sutilezas de Satanás
do que estar enraizado na palavra de Deus. Por isso, sem ler a palavra de Deus, sem aprofundar na palavra de Deus, nós estamos sujeitos a cair. Então precisamos estar enraizados. E ainda ele continua e fala: edificados. Edificados. Nós precisamos estar edificados. Qual que é a pedra de esquina? A pedra angular, a pedra que sustenta todo o edifício, é Jesus. E nele, a palavra de Deus nos diz isso em outros textos, nós vamos sendo edificados. E nós precisamos entender que nós somos um edifício onde Jesus Cristo é o alicerce, é a pedra angular. E nós somos um edifício. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da ajuda dos outros. Nós precisamos da instrução dos outros. Nós precisamos da oração uns dos outros. Ninguém vive o Evangelho para si. Essa ideia de mosteiro, essa ideia de ficar enclausurado, de ficar isolado para se afastar do mundo, ele não existe. Ela não existe no Evangelho. O Evangelho existe comunhão. O Evangelho exige que sejamos um edifício. Quando nós vemos pessoas que falam: ah, não, eu estou ficando mais em casa, eu não estou indo mais na igreja, porque eu tive decepções. Essa pessoa vai se enfraquecer cada dia mais na fé, e quando ela assustar, ela está já nas garras de Satanás. Por quê? Porque nós precisamos estar edificados na palavra de Deus, e precisamos entender que nós somos um edifício. Nós não somos um tijolo isolado, nós somos um edifício. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos disso. Então Paulo, ele traz essa ideia para que eles entendam que quando viessem as tempestades, que eles se ajudassem, que eles estivessem firmes e enraizados, mas que tivesse um ajudando ao outro a vencer aquela situação, aquela batalha, que um estivesse ao lado do outro, que eles não se afastassem de forma nenhuma do edifício que somos nós, que um ajuda o outro. Eu preciso de você e você precisa de mim. Tem um cântico que fala isso, e é uma grande verdade. Nós precisamos uns dos outros. Pensa bem, eu fazendo tudo aquilo ali da feijoada, ia ser um desastre, mas um ao outro ajudando, fazendo. Nós somos um edifício que um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outra, e nós vamos nos ajudando, e aí forma um corpo, e nós somos parte disso. E você não pode se afastar disso, você tem que estar envolvido nisso tudo, né? E aí ele ainda fala aí no versículo 7, e confirmados na fé. Confirmados. A fé fala no sentido de confiança em Deus, quanto no conteúdo doutrinário. Ele diz aqui de forma clara: confirmados na fé. Você precisa estar confirmado na sua fé. Você tem que falar, as pessoas têm que entender quando elas vierem com falsos conceitos, com falsas heresias, trazendo religiões falsas, que você é firmado na sua fé. Você tem conteúdo doutrinário. Por isso nós estamos aqui na escola dominical, por isso nós temos núcleos de estudo bíblico, por isso nós precisamos ler a palavra de Deus, por isso nós temos seminário na igreja, né? Para que as pessoas possam crescer na sua fé, no seu conteúdo doutrinário. Por isso que nós incentivamos você a ler bons livros evangélicos, que vão te dar conteúdo doutrinário, que vão te dar confiança em Deus. Nós precisamos entender que isso é fundamental. Se queremos vencer, nós temos que estar enraizados, nós temos que
estar edificados, e temos que ter confirmação da nossa fé. Tem pessoas que não têm nenhum conteúdo doutrinário, chega uma pessoa e fala com ela, será? Talvez você tenha razão, e vai na conversa dos outros. Nós precisamos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, vir à igreja, participar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, senão nós estaremos certamente perdidos. E ele ainda fala, nesse mesmo versículo, ainda crescendo em ações de graça. Ações de graça. Você é grato porque um dia Jesus Cristo entrou na sua vida? Você fala isso com Deus todo dia: obrigado porque um dia Jesus me encontrou, Jesus entrou na minha vida. Você dá ações de graça porque você tem uma igreja? Paulo está dizendo isso, crescendo em ações de graça. Cresçam em ações de graça, sejam gratos por Jesus, sejam gratos porque vocês têm uma igreja, sejam gratos porque vocês têm os irmãos. Pode vir as tempestades, pode vir os problemas, mas nós temos a tábua de salvação, nós temos Jesus na nossa vida, nós temos Jesus que nos deu aquilo que nós temos de mais precioso nessa vida. Você não tem mais de precioso nem a sua casa, nem o seu carro, nem a sua família, é a sua vida eterna com Jesus. Vida eterna com Jesus. Então é motivo de nós estarmos dando o tempo todo ações de graça. Quem dá ação de graça, quem louva a Deus pelos benefícios o tempo todo, ele fica cheio, sagrado a Deus, demonstra gratidão, que é um sentimento que, quando nós não temos, é muito ruim para a nossa vida. Pessoas que não têm gratidão pelos seus pais que o criaram, pelo irmão que o levou até Jesus, não tem gratidão porque tem uma igreja, não tem gratidão porque tem um teto para morar, vive murmurando, reclamando. Por que eu estou passando por essa situação? Louve a Deus, pois é Deus quem traz a libertação, é Deus que dá o escape, é Deus que transforma as piores situações, é Deus que faz um milagre na nossa vida, é Deus que nos cura, é Deus que vai fazer tudo na nossa vida. Então é preciso cultivar esse sentimento de gratidão, de ações de graça na nossa vida. Então, esteja enraizado, edificado, firmados na sua fé. Você tem conteúdo, você sabe que você tem, ninguém vem trazer nenhum engano. Quantas heresias já surgiram com um sentimento: não, isso vai melhorar a igreja, isso veio de uma forma sobrenatural. Eu me lembro uma vez que um pastor, ele é brasileiro, mas ele, nos Estados Unidos, uma igreja até grande, uma igreja muito grande na época, e ele escreveu um livro das revelações que Paulo não pôde falar. Olha bem, revelações que Paulo não pôde falar quando ele esteve no terceiro céu, quando ele esteve no céu diante de Deus, viu as grandezas de Deus, e as palavras dele não conseguia falar, e aquilo que Deus também não tinha revelado para Daniel. Ele escreve um livro, as palavras seladas que Deus não falou para Daniel. Escreve um livro e começa a vender aquilo como uma revelação que Deus tinha revelado para ele. Ele acrescentou vírgulas, tio, pontos, exclamações naquilo que a palavra de Deus fala, porque a gente não pode acrescentar. Isso aqui é a palavra de Deus. Tudo que eu acrescentar vai ser heresia, coisas que
vieram da cabeça dele. Então nós temos que tomar cuidado para quem está enraizado. Quando eu ouvi falar isso, eu falei, meu Deus, ninguém pode acrescentar nada à palavra. Se Paulo, o apóstolo Paulo, não tinha palavras para expressar, o apóstolo que Deus revelou todos esses textos, que conduziu a nossa fé através do Espírito Santo nesses textos, vem alguém acrescentar. Então tome cuidado com aquilo que as pessoas estão falando por aí. E aí ele continua, depois de falar, vão para frente, mas vocês têm que estar enraizados, edificados, firmados na fé, com ações de graça, mas não, a partir do versículo 8, é como se ele estivesse dizendo, ó, não voltem a ser escravos, não voltem a ser escravos. E aí ele diz o seguinte, no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ninguém vos venha enredar. O que é enredar? É colocar você numa rede, é te prender. Isso é enredar. Ninguém venha prender vocês de novo com vãs sutilezas. E quando nós vemos o livro de Colossenses, ele vem alertar sobre, a princípio, isso, e também ele vem falar sobre outros temas, que nós não vamos falar nessa manhã, mas ninguém vos julgue, que vai ser a próxima lição, né? E ninguém se faça árbitro contra vós, motivo da próxima lição. São conceitos heréticos que as pessoas começam a trazer para a igreja de Jesus, e que Paulo sabia muito bem, aquilo que eles estavam tentando ludibriar os cristãos, tentando fazer com que os cristãos, que eram agora livres em Cristo Jesus, não livres para pecar. Tem gente que acha que Jesus Cristo nos libertou para pecar. Não, o pecado, é chamado de pecado específico, de forma específica na Bíblia, na palavra de Deus. Adultério é pecado, mentira é pecado, enfim, ficar irado é pecado. Aquilo que a Bíblia chama de pecado é pecado. Mas nós tomarmos cuidado para não ficarmos agora presos àquilo que vem, pessoas com vãs sutilezas, vem com jeitinho, né? Com palavras macias, palavras doces, palavras às vezes até que a gente quer ouvir. Por quê? Porque quer pecar. Quer pecar. Às vezes nós vemos alguns pastores que começam a trazer alguns conceitos. Não, isso não tem tanto problema, isso era lá do Velho Testamento, e começa com vã sutileza. Por quê? Porque eles já estão quase caindo, ou vão cair na sua fé. Por quê? E tem seguidor para isso? Claro. Porque quando eu falo contra o pecado e a pessoa está querendo pecar, não agrada. Não agrada. Quando a gente chega aqui e fala o que a Bíblia fala que é pecado, e se a pessoa está naquele pecado, ou está querendo ir para aquele pecado, ele já está envolvido, ele ou ela está em um envolvimento com alguém, ainda não pecou, ainda não caiu, mas o pensamento,
E chega alguém falando que não tem problema, pode abandonar a sua esposa, seu esposo, se você não está feliz, vai para frente, vai ser feliz. Quando alguém chega isso e fala desse jeito, e eu já estou querendo cair nessa, agora quem fala a palavra de Deus, fala, olha, é até que a morte os separe. É até que a morte os separe. É o que a Bíblia diz. Então dá um jeito de consertar as coisas no casamento, dá um jeito de ser feliz, porque é até que a morte os separe. Então nós temos que tomar muito cuidado. É claro que em caso de adultério, a Bíblia permite, mas não é isso, para isso que Deus criou para até que a morte nos separe. Foi isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas vãs sutilezas. E aí, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui no versículo 8, duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, ele fala sobre a tradição dos homens e depois os rudimentos do mundo. O que ele está falando disso? Tradição dos homens, ele está falando de pessoas que têm a pretensão de falar de algo sobrenatural. Exemplo, Deus me revelou que nós devemos fazer assim, ou assado. Deus me revelou. Então a pessoa vem com uma tradição que ele acha que deve ser imposta sobre a igreja, e coloca esse conceito como um conceito bíblico, como um conceito doutrinário. Mas é a tradição do homem, é ele, veio da cabeça dele, e não da palavra de Deus. Então, se eu trouxer qualquer conceito que seja apenas da minha cabeça, é tradição. E muitas vezes tem pessoas que vêm com essas tradições tentando enredar, ou seja, colocar na rede, prender as pessoas debaixo desses conceitos falsos. E nós temos que tomar cuidado. E tem muita gente levantando coisas dessa maneira, que são conceitos totalmente errados. E ele ainda fala dos rudimentos do mundo. Aqui o apóstolo Paulo está falando dos ritos, cerimônias, ordenanças judaicas. Ele está falando porque os chamados judaizantes, ou seja, judeus que se converteram a Jesus, começaram a dizer, olha, vocês podem muito bem entregar a vida a Jesus Cristo, eu também entreguei, bênção, muito bom, mas é preciso continuar guardando o sábado, fazendo os ritos que nós fazemos, fazendo os sacrifícios que nós fazíamos. É preciso continuar com os nossos ritos. Ou seja, Jesus Cristo não é suficiente. O que eles queriam dizer é isso. Jesus Cristo não é suficiente. Vocês precisam sim entregar a vida de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Ele veio para nos salvar, mas temos que continuar com os rudimentos do mundo, aquilo que Jesus Cristo veio para abolir. Todos aqueles ritos, todos aqueles procedimentos, as cerimônias que existiam, apontavam para Jesus. Quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, Ele foi o sacrifício, o único sacrifício, Hebreus fala muito bem sobre isso, que foi suficiente. Agora nós não precisamos fazer mais nada. Então todas religiões que colocam algo a mais para ser salvo, para a pessoa ser salvo, olha, para você ser salvo, você entrega a vida para Jesus, mas você tem que guardar o sábado.
Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Conceito herege. Jesus Cristo é suficiente. É isso que nós temos que ter o entendimento, né? E também, além desses conceitos judaicos, alguns que tinham aqueles conceitos da força do universo, do fogo, a terra, a água, né? Que existiam forças, e essas forças sobrenaturais, eram sobrenaturais, não foram coisas que foram criadas por Deus, mas eram conceitos que eles tinham que seguir. E existe até hoje esse tipo de conceitos, né? Onde a adoração da terra, a adoração de tantas coisas aí, e que nada a ver. Jesus Cristo é suficiente. Então nós vemos aqui de forma clara. Aí ele começa, depois de falar dessas vãs sutilezas, ele começa a demonstrar que Jesus Cristo é suficiente. A partir do versículo 9, eu queria que você acompanhasse aí. Ele diz o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele coloca Jesus Cristo como homem, que ele veio em corpo humano, ele foi totalmente homem, e alguns diziam que ele, né, não foi um anjo de luz que veio à terra, trazendo conceitos falsos. Não, ele não veio em carne, por isso que ele não pecou, totalmente em carne, por isso que ele não pecou. Nós pecamos, nós podemos pecar e manter o nosso pecado, porque nós somos carne. O importante é o nosso espírito não pecar, mas a nossa carne não tem problema adulterar desde que a minha mente esteja em Cristo. Não tem problema eu mentir desde que a minha mente esteja em Cristo. Conceitos errados, dizendo que ele não veio em carne e não foi sujeito às mesmas tentações que nós somos sujeitos. Entendimento, nós temos que ter esse entendimento, porque ele vem em carne. Ninguém pode tirar esse conceito. Todo espírito que diz que Jesus Cristo não veio em carne é maligno. Ele veio em carne. Ele não foi um ser transcendental, um anjo de luz que veio aqui, não. Ele veio, nasceu como nós nascemos, passou pelas mesmas tentações que nós passamos, era carne como nós somos, mas ele venceu todas as coisas. E o exemplo é a tentação no deserto. Satanás tenta contra ele, mas ele também, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele foi totalmente homem, mas totalmente Deus, porque ele era Deus. Ele era o verbo que se tornou carne. O verbo de Deus, ele estava no princípio, criando todas as coisas. No princípio, o verbo de Deus que se tornou carne. Então, são conceitos que Paulo queria que eles tivessem totalmente na sua mente, porque se Jesus Cristo resistiu, ele pode nos ajudar nas nossas fraquezas para nós resistirmos. E nós temos que correr atrás dessa forma de vida, mas entender que também ele era Deus, e ele veio a essa terra por amor a mim e a você. São conceitos muito especiais, muito lindos, que nos levam a pensar. Aí no versículo 10, ele diz o seguinte: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e toda potestade. Quem que nos aperfeiçoa? É Jesus. Quem nos ajuda? É Jesus. Sem Jesus, nós nunca vamos conseguir vencer. Pense em você antes de ter Jesus. Você não tinha noção
da palavra de Deus. Você lia a Bíblia como eu li a Bíblia, não entendia nada. Quem é que nos aperfeiçoa? Quem nos dá entendimento da palavra? Depois que nós convertemos, o Espírito Santo vem morar no nosso coração, nós começamos a ler a Bíblia, e ela parece que brilha, ela se torna diferente. Por quê? Porque nele é que somos aperfeiçoados. É o Espírito Santo que vai nos aperfeiçoando. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. É a verdade, a palavra de Deus que vai nos libertando, vai tirando as mazelas, vai tirando os conceitos errados, vai tirando os nossos temores, vai nos aperfeiçoando, vai nos tornando cada dia mais parecido com Jesus. Essa é a grande verdade. Então, e ele é cabeça de todo principado, toda potestade, toda autoridade está em Jesus. Paulo, ele deixa isso muito claro. Eu sou enganado porque eu quero, porque eu tenho do meu lado quem me aperfeiçoa, quem me ajuda, o Todo-Poderoso, o que tem toda a autoridade, o que tem domínio sobre todas as coisas. E se eu estiver debaixo das suas mãos, o maligno não me toca. Olha que bênção. É conhecimento da palavra que faz com que tenhamos essa certeza no nosso coração, que somos aperfeiçoados. Paulo não diz que ele já era perfeito, ele está falando que somos aperfeiçoados, porque ele sabia que dia a dia Deus trabalhava, continuava trabalhando na sua vida. E quando olhamos para nós, é tanta imperfeição, mas quando olhamos para nós, e olhamos há 7 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, aqueles que têm mais tempo de convertido, você fala, nossa, já deu uma melhorada, viu? Já estou mais parecidinho com Jesus. Mas é dia a dia, é todo dia um erro, todo dia um perdão, todo dia, Senhor, me ajuda, Senhor, preciso do Senhor, fala comigo, aperfeiçoa. E aí ele continua, no versículo 11, nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas por despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo. Outro conceito, que eles queriam colocar de novo, enredar, prendê-los debaixo da circuncisão. Os judeus, todos os judeus, eram um sinal da aliança de Deus com eles, eles circuncidavam, ele tirava a pele do prepúcio, eles tinham que fazer isso, era uma aliança que Deus fez com eles, eu sou povo de Deus, eu me converti ao meu Deus, circuncidava. Aqui, Paulo, ele falou, agora vocês não precisam mais circuncidar, agora a circuncisão é do coração, a aliança não é mais feita com sangue de animais e a circuncisão, a aliança foi feita com o sangue precioso de Jesus. Então eles vinham, e nós, por incrível que pareça, muitas igrejas ditas evangélicas no Brasil, nos Estados Unidos, eles têm voltado ao judaísmo, têm voltado a esses conceitos, fazer circuncisão, sacrifício de animais, conceitos, as mesmas cerimônias que os judeus faziam. Ou seja, já vem alguém com as suas vãs sutilezas, não, os judeus são o povo de Deus, e são o povo de Deus, nós temos que estar olhando para os judeus, nós temos que orar pelos judeus, isso a Bíblia nos ensina, mas os conceitos judaicos foram todos ali cravados na cruz,
de Jesus Cristo. E nós não precisamos mais nos circuncidar. Você pode até fazer se você tiver problema aí, mas não há necessidade por causa da nossa fé em Deus. A nossa fé em Deus, nós circuncidamos o nosso coração. E as mulheres levaram uma vantagem enorme nisso, porque antes só os homens eram circuncidados, e agora todos nós somos circuncidados em Cristo Jesus no nosso coração. Todos, iguala. Jesus Cristo veio para igualar, para trazer igualdade entre nós, dizer: olha, não é o grego nem o judeu, não é o escravo nem o livre, não é o branco e o preto, não é o homem nem a mulher, não é o adulto nem a criança, é aquele que entrega sua vida a Jesus Cristo e tem a circuncisão no seu coração. E ele ainda diz, no versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E nós, quando ele ressuscitou, ele estava nos batizando. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, muito mais que o batismo, que é um símbolo, o batismo nas águas é um símbolo que nós realmente temos a nossa fé em Jesus Cristo. Mas antes do batismo nas águas, existe o batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem morar no nosso coração. E quando ele vem, ele nos ressuscita. Antes mesmo de morrer e ressuscitar, que um dia nós vamos acontecer isso na nossa vida, como aconteceu com Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele foi a primícia dos que ressuscitaram, e um dia todos nós ressuscitaremos, mas isso já aconteceu no mundo espiritual. No mundo espiritual você estava morto, e quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você é batizado e ressuscita. Você tem vida, antes morto, hoje vivo. Você tem vida hoje. Todos que entregam a sua vida a Jesus Cristo, eles passam a viver a vida e a vida abundante que Jesus Cristo prometeu. A vida de certeza da salvação, a vida de amor, é a vida de paz, a vida de alegria, que só o Espírito Santo faz isso no nosso coração. Estava morto, sem saber para onde íamos, sem esperança, desesperados. Quando perdíamos alguém, ficávamos desesperados. Hoje, se perdemos alguém, nós sabemos para onde foi, se ela entregou a sua vida a Jesus Cristo, e sabemos que nós nos encontraremos um dia, mas ainda nessa vida, nós temos vida. Entenda isso. Você tem vida, e vida em abundante, porque você tem Jesus na sua vida. E ele ainda continua, no versículo 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. O que ele está dizendo? Aqueles que não eram judeus, que não eram circuncidados, nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Por quê? Porque quem tinha conhecimento de Deus eram os judeus. Os judeus conheciam a Deus. Apesar de todas as coisas, eles conheciam a Deus. Eles que sinalizavam quem era o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus que fez milagres e continuava fazendo milagres. Aqueles que não eram judeus estavam mortos nas suas transgressões, como nós.
mortos nas nossas transgressões, e Ele veio para nos perdoar. Eu acho lindo que quando no versículo 14, ele diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Olha aqui, presta atenção naquilo que nós acabamos de ler. Ele cancelou. Você tinha uma dívida, eu tinha uma dívida, e essa dívida ia me levar para o inferno. Quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, Ele me libertou das minhas transgressões, pegou a minha dívida e rasgou. Ele rasgou. Eu não devo mais nada, porque eu confessei os meus pecados a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único e verdadeiro Salvador. E a palavra de Deus fala que dos meus pecados Deus não se lembra mais. E Ele pegou, rasgou a minha dívida. Você pensa bem, você tem uma dívida aí de US$1 bilhão. Se todos nós aqui juntássemos para pagar uma dívida de US$1 bilhão, nós não conseguiríamos. Todos nós aqui não conseguiríamos. Então você tem uma dívida de muito mais que US$1 bilhão você tinha, porque é uma dívida da vida, de uma vida eterna. Jesus Cristo pega, cancela toda a sua dívida. Então Paulo está dizendo aqui, que o único que pode cancelar a sua dívida, o único que pode perdoar os seus pecados, o único é Jesus Cristo. Quando Ele encravou as minhas dívidas ali na cruz do Calvário. Nós vamos participar daqui a pouco da Santa Ceia. Você pensar que a sua dívida foi paga ali na cruz, o sangue de Jesus Cristo derramado por mim e por você, Ele rasgou. Ele falou: você não deve mais nada. Que US$1 bilhão, que US$1 trilhão, você não deve mais nada. A sua alma vale mais que o mundo inteiro. É isso que Ele diz. Mas eu rasgo toda a sua dívida, porque você reconheceu Jesus. Ele dizendo, né? Você me reconheceu como o único e verdadeiro Salvador. O único e verdadeiro Salvador. É muita alegria nós entendermos que nós recebemos o maior de todos os presentes, a nossa dívida que nos levava para o inferno, ao fogo eterno, rasgada, cravada na cruz por Jesus Cristo. Não foi qualquer um, não é dessa ou daquela maneira. Paulo está dizendo: não acredite que a sua dívida possa ser paga por você subir 1000 degraus de joelho numa escada. Não acredite que sua dívida possa ser paga porque você adorou esse ou aquele ser, ou não acredite. Acredite apenas que a sua dívida foi paga por Jesus Cristo, que rasgou, cravou na cruz. É Jesus, só Jesus. Ninguém mais pode fazer isso. Paulo é enfático, é suficiência. E aí, para nós terminarmos, no versículo 15 ele diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo, como ele sabia que eles tinham uma noção, como os romanos faziam,
Quando os romanos eles venciam uma nação, os inimigos, eles despojavam eles, tiravam tudo que eles tinham e levavam eles acorrentados, às vezes pelo pescoço, pelos pés, pelos braços, acorrentados até lá Roma, principalmente os líderes daquela nação e tudo, para os expor publicamente, para expor aqueles inimigos e falar: nós triunfamos, os romanos, nós triunfamos contra o nosso inimigo. Paulo usa uma situação que era muito claro na cabeça daquelas pessoas daquela época, que eles estavam vivendo sob o domínio de Roma, e quando eles triunfavam, é assim que eles faziam: levavam os principais, os inimigos, às vezes aquilo que interessava para eles, e os expunha publicamente, e eles iam entrando com eles acorrentados, e eles à frente, falando aqui: nós vencemos. Aqui Paulo está dizendo que Jesus Cristo, quando ele cravou os nossos pecados, rasgou a nossa dívida, ele expôs publicamente os demônios, Satanás e todos os seus demônios, e triunfou sobre eles. Toda a autoridade é de Jesus, todo o poder é de Jesus. Satanás não pode contra as nossas vidas. Se nós estivermos debaixo da graça de Jesus, se nós estivermos enraizados na palavra de Deus, edificados, firmados na fé, com ações de graça na nossa vida, certamente Satanás ele pode se levantar querendo nos derrubar, mas o nosso general, que é Cristo, vai triunfar sobre ele, vai derrotá-lo e vai expô-los publicamente, dizendo: vocês estão derrotados, porque eles são meus. Eles são meus. É muito forte, é muito poderoso, é muito triunfante aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Só Ele tem todo o poder, só Ele a honra, a glória, a exaltação. Só Ele nos trouxe a salvação. Por isso nós estamos aqui diante daquele que é suficiente para nos trazer a salvação. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Eu, ao preparar essa mensagem, mas tanta gratidão no meu coração, louvei tanto a Jesus Cristo, porque às vezes a gente vai esquecendo do poder, da suficiência de Jesus. A gente fica às vezes com alguns conceitos que são vãs sutilezas que tentam nos enganar. Mas essa é uma manhã de adoração a Jesus pelo bem que Ele nos fez. E eu queria convidar você a fazer isso. Com os olhos fechados, começar a imaginar Ele cravando, rasgando a minha dívida e cravando na cruz, e olhando para Satanás e falando: olha, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Nós somos de Jesus, e Ele triunfou sobre todas as coisas. E vamos louvar o nome do nosso Deus
do nosso maravilhoso Jesus nessa manhã. Feche os olhos e vamos agradecer a Deus por isso. Pai, louvamos, exaltamos o Teu nome. Nos encantamos, Senhor, com a Tua palavra. Como é lindo saber de tudo que o Senhor fez por nós. E como o Senhor quer que estejamos na nossa vida firmados na nossa fé. Para nós vencermos toda e qualquer artimanha de Satanás. Tudo que Satanás possa tentar se levantar contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço de coração, e em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, que Satanás seja vencido na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Se alguém está caindo nesse ladas de Satanás, dizendo que não precisamos de igreja, se alguém está caindo nesse ladas de Satanás, dizendo que não tem problema nós pecarmos, Senhor, que é a carne que está pecando, que não tem problema nós seguirmos leis cerimoniais, ó Deus, ritos judaicos, ó Pai. Sim, ó Pai, nós lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando cada dia mais entendimento, para nós estarmos firmados na fé. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, e que o Senhor esteja fazendo coisas preciosas, grandiosas na nossa vida. Nós te agradecemos pela Tua palavra, e que ela continue, Senhor, aprofundando, Senhor, no nosso coração, enraizando no nosso coração, e que o Teu nome seja engrandecido. Muito obrigado, Pai, por cada vida aqui, que o Senhor continue nos abençoando neste momento, em nome de Jesus Cristo, amém.